With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Olá para todos, é um grande prazer estar aqui com vocês numa live muito especial que eu vou fazer junto com a minha colega e querida amiga Catarina Chaves, que deve estar chegando já já, onde nós vamos falar sobre sexo, libido, céu. Não é céu e inferno, né? Ela que vai saber o nome, né? Que a gente está trazendo umas metáforas muito interessantes aí, né? Eu quero aproveitar enquanto eu convido a Catarina para chegar aqui, né? E a gente convida ela para participar aqui conosco, né? Justamente para vocês entrarem, convidarem as pessoas, né? Para fazerem parte disso. Aí, estão só aguardando aqui a Catarina. Peraí, ela disse que já fez a solicitação. Eu quero que vocês chequem a minha bio aqui enquanto ela está entrando. Tenho vários produtos sobre esse assunto, como trabalhar questões que envolvem libido, sexualidade. Dê uma checada aqui na bio para vocês poderem conhecer um pouco mais. Como é que você lida com essa questão, né, da libido? Como é que é a libido na sua vida? Como é que você faz isso? Como é que você vive isso? Eu não quero começar aqui muito, eu estou esperando a Catarina. Olá, Catarina! Muito bem! Prazer ter você aqui, como sempre, né, para a gente falar de um tema tão importante, né? Boa noite, Déia, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tudo André. bem. Obrigado pelo convite. Boa noite todo mundo que está aqui, todo mundo que está entrando, todo mundo que ainda vai entrar, né? Que como você estava ouvindo você falar, é um tema importante demais e que as pessoas negligenciam de uma certa forma, né? As pessoas não dão a devida importância, ou então tem uma série de tabus envolvidos. Exatamente. Né? Existe muito tabu, né? E muitas vezes as pessoas deixam de ter um resultado melhor em suas vidas íntimas, né? Em sua vida sexual, porque elas não sabem como lidar com isso, ainda não existe um lugar para se discutir abertamente essas coisas, né? No ensino tradicional, né? Enfim, até se fala alguma coisa em alguns lugares, até isso tem sido questionado, né? Sobre educação sexual na escola, por incrível que pareça, nós estamos retrocedendo aí muito tempo, né? Mas não se fala especificamente disso, né? E justamente nós vamos discutir isso, né? Como é que você pode se permitir viver isso, lidar com as questões que envolvem sexo, sexualidade, né? Nós vamos estar com alguns temas, semana que vem nós vamos ter uma espécie de outra parte, né? Com outro assunto, mais voltado para o público feminino. Mas eu vou deixar que você dirija, eu só quero lembrar o pessoal, para depois entrar em contato com a gente aí, porque nós somos também psicólogos, terapeutas, nós atendemos pessoas. Aqui na bio tem alguns produtos que eu tenho de cursos e produtos para ajudar você, seja em áudio, seja em cursos de autodesenvolvimento, a trabalhar com questões ligadas à sexualidade. Então dá uma conferida aqui na bio. Então vamos lá, bola tá com você, Catarina. Então, como você estava falando aí sobre a questão dos tabus que envolvem, né? As pessoas às vezes têm uma impressão que o Brasil é um país liberado, que é um país por causa do... Tá dando retorno aí? Não.
por causa do Brasil ser um país que tem uma aparente sexualidade latente, né? As pessoas nas praias, elas estão sempre com pouca roupa, as roupas são sempre muito diminuídas, principalmente das mulheres. O carnaval tem um apelo para a sexualidade enorme. Existe um turismo sexual no Brasil muito forte, né? Muito forte, inclusive muito pernicioso em alguns pontos, porque existe um turismo de menores de idade, de exploração de prostituição, de exploração de menores de idade. E com crianças, né, inclusive, né? Então, as pessoas têm a impressão que no Brasil é um assunto que é corriqueiro. E é ledo engano, né? Pelo contrário, o Brasil é um país extremamente fechado em relação a isso, extremamente reprimido. Existe um controle muito grande, e esse controle é dos fatores que causa esse controle é a nossa formação, é a nossa base judaico-cristã, né? São as religiões monoteístas, porque nos lugares onde as religiões têm vários deuses, existem uns deuses específicos para a sexualidade, existem deuses específicos para outras áreas. E no Brasil, e as religiões monoteístas, para começar, ela existe sempre um Deus que na figura dele, mesmo que diga que ele pega os dois lados, feminino e masculino, mas a figura dele é masculina. A figura dele não é feminina, é um Deus masculino. É um Deus do patriarcado, é um pai e que muitas vezes a religião, a maioria das vezes, inclusive a sexualidade, ela é utilizada como forma de controle pelo Estado, né? De controle da população e controle dos corpos, né? Controle das pessoas de uma forma que como se elas fossem donas. A gente estava até discutindo sobre isso ontem na live que a gente fez sobre a banalidade do mal, né? Então a gente ainda estava falando desse controle do Estado sobre o que nos acontece. Dentro desse patriarcado, né? Dentro dessa fundamentação judaico-cristã, o que aconteceu? A sexualidade, ela durante muito tempo, né? Antes da questão judaico-cristã, ela era até encarada de uma forma bem normal, né? E tinha as religiões pagãs, elas encaravam a sexualidade, inclusive, como uma forma de atingir a Deus por meio do sexo, né? Ela tinha um outro olhar sobre a sexualidade. E quando nós tivemos inseriu, né, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, né, quando isso aí foi inserido no mundo, essa mentalidade mudou, e mudou demais, inclusive, vamos dizer, foi muito forte essa mudança a partir do século IV, com Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha tido uma vida, ele era de família rica, e ele tinha tido uma vida bem libertina, né? Inclusive ele tinha tido um filho, e ele é convertido ao cristianismo, e a partir do ponto que ele é convertido ao cristianismo, ele começa a ver a religião, ele começa a ver a sexualidade de uma forma de pecado, e ele começa a associar a sexualidade ao pecado original. Embora, se a gente for ver a história do mito, não é bem assim. Esse mito ele foi distorcido para caber dentro da questão como da sexualidade, coisa, né? Como muita coisa. E o que ele... E ele, por causa de... O Santo Agostinho, ele era um filósofo e ele tinha algumas coisas, inclusive, muito boas dentro da filosofia dele. Tem algumas questões excelentes que ele trata da memória, ele fala sobre como que nós formamos memórias e tudo mais. Mas ele, por causa dessa culpa que ele tinha, ele colocou essas questões religiosas. E para ele, o que aconteceu dentro desse pecado original, né? Ele incomodado com isso, ele achou que só Deus poderia provocar um êxtase no homem. E quando tem a questão da Eva, a maçã para o Adão, que ele encarou isso como a oferta da sexualidade, como um ato sexual, quando existe desse, ele achou que o homem se apartou de Deus, ele fugiu de Deus para ele poder se relacionar sozinho. Então ele não precisava, é como se ele não precisasse mais de Deus, é bem mais complexo. É como através dessa inconsciência, porque ele fala que existe uma inconsciência disso,
E o homem se apartou de Deus. E após o ato sexual, ele envergonhado com isso, que eles não falam claramente de um ato sexual, mas fala da questão do fruto do pecado, o homem se sente envergonhado e é expulso do paraíso, e ele o que ele teve, vamos dizer, ele foi punido com isso, como a mulher foi a culpada de levar essa sexualidade ao homem, né? Como sempre, né? A mulher é culpada, ela foi condenada a parir em dores. E essa aparição, né? Ela gerar filhos, então o gerar filhos seria filhos para Deus, né? Vamos dizer, eles só poderiam ser colocados para Deus, seriam servos de Deus, seriam sido colocados ali, e seria uma escolha, o sexo então passou a ser visto como uma escolha pela razão. Eu só vou ter um comportamento sexual, eu só vou ter um relacionamento sexual movido pela razão para poder ter um filho, nunca pelo prazer. Procriação, né? No sentido de procriação, nunca pelo prazer, né? Algumas pessoas mais radicais, algumas visões um pouco mais radicais, chegaram até dizendo, eu estava falando outro dia, né? Como é que é? Se durar mais do que 2 minutos... Uma pastora falou isso. Se durar mais do que 2 minutos, já é pecado. Uma coisa horrível. Já né? é pecado, já é um pecado contra Deus se durar. Não precisa durar mais de 2 minutos. Ele é só feito em função da procriação. E uns dados que eu achei muito interessantes que acontece no Brasil, que derruba totalmente essa questão do Brasil ser um país que é liberal, vamos dizer, está bem no lado feminino, né? Está bem no lado da mulher, né? Que eu vi que só 30% das mulheres que têm vida sexual ativa atingem o orgasmo. Inclusive, uma chegou a perguntar numa live outro dia como é que ela sabia que ela estava tendo um orgasmo. Ela não tinha consciência de como que ela sabia que ela podia ter um orgasmo. E 40%... E 40% acha que nunca teve, não teve esse orgasmo e achava que está no outro a capacidade de fazer ela sentir orgasmo. Não está nela, está no par dela. Inclusive, entre as mulheres homossexuais, entre as lésbicas, elas acham que a outra é que tem que fazer ela sentir. Ela não tem a capacidade de gerar o prazer dela sozinha. Por exemplo, a questão da masturbação... Acaba colocando um peso até muito no homem também, né? Porque aí entra a coisa do machismo também em contrapartida, me corrija se você acha que eu estou errado, onde também o homem ele se investe dessa função, né, como se ele fosse resolver o problema da mulher, né? Vou resolver ela, vou fazer lá, né? Eu tenho que ser muito bom, muito viril, porque sou eu que vou fazer lá, né? Ter o gozo, né? A coisa. Fazer lá, que eu lembro até que tem uma frase muito comum: eu vou fazer ela feliz. Pois é. Né? Eu vou fazer ela se sentir bem, eu vou fazer... E existe uma cobrança muito grande, quando você fala a questão masculina, existe uma cobrança muito grande de desempenho, né? Desde que o menino começa a crescer. Agora tem uma questão que não acontece mais... de certa forma, com mais intensidade, principalmente nos grandes centros, mas existe ainda nas pequenas cidades, que os meninos eram iniciados, os pais levavam os meninos nas casas de prostituição para que eles fossem iniciados, para que eles tivessem um desempenho bom. E se esse desempenho... Então, existe uma pressão e uma tensão muito grande em cima do homem. Não, né? E isso existe até hoje. Esse mito continua, inclusive, porque nós, como psicólogos, né, atendemos pessoas de várias gerações, existe até hoje essa pressão, né? O que é piorado, muitas vezes, com a fantasia dos filmes eróticos, né, onde situações perfeitas são criadas. E eu já atendi inúmeros homens que diziam, mas eu não consigo fazer 4 vezes seguidas igual o ator do filme. Eu falei, querido, aquela cena durou dias sendo filmada, né? Não foi em meia hora. Existe uma expectativa de performance, né? Existe uma expectativa de performance no homem e uma expectativa da mulher se manter
como passiva, né? Ela está recebendo alguma coisa, então é Esses uma próprios nomes, né, da passividade. passividade, da atividade, né, é muito inadequado, né, porque as duas partes são ativas e podem ser passivas, né, numa questão de acolher e, ao mesmo tempo, de fazer alguma coisa. E é importante que você faça, né, os dois lados para que você tenha alguma coisa. Eu tenho alguns critérios também que às vezes a gente percebe de fazer distinções entre libido, excitação e desejo sexual, né? Porque a libido, ela foi colocada, até o Freud tratou disso também, a libido ela não precisa ser só na área da sexualidade, a libido é qualquer coisa que eu desejo fazer, que eu me empenhe em fazer, que eu tenha vontade de fazer, é encarada como uma libido, né? Entre elas o sexo, né? Entre elas você ter uma função sexual. Então a libido ela está na cabeça, ela está, se a gente pudesse colocar assim, ela está na intenção, ela está naquilo que eu quero fazer, ela não está no físico. Enquanto que a excitação são modificações do corpo que são causadas por manipulações, por questão de sensações, por toques, que vão gerar coisas que acontecem fisicamente, são visíveis, né? Como o coração acelera, a corrente sanguínea acelera. O lado inferior incha da boca, os seios das Isso, mulheres aumentam de tamanho, há um enrijecimento dos mamilos, entre outras coisas. entre outras coisas. E o desejo sexual é o desejo da relação em si. E só que as pessoas, elas criou-se um mito que a primeira coisa que a pessoa teria que sentir seria libido. E essa máxima, ela não é verdadeira. Às vezes você precisa da excitação primeiro, para depois vir a libido, para depois vir o desejo sexual. E tem uma função muito grande aí dessa questão dos sentidos. E aí que eu queria te colocar uma questão, André, sobre como que a gente pode ver, inclusive dentro da PNL, como a PNL está muito ligada à questão dos sentidos, né, à questão da manifestação, do sentir, dessa estratégia que a gente usa, como é que isso é colocado dentro da sexualidade? E é igual para todo mundo é estimulado da mesma forma? Existe, vamos dizer, uma receitinha de bolo para que isso aconteça? Vou te responder, vou dar só boa noite ao Luiz, o pessoal que está aqui, a Regina, a Fé, o Davi, a Érica, a Maísa, a Luciana, a Vanusa, a professora Carla, e Marcelo, e um monte de gente está aqui. Boa noite a todos e bem-vindo a todos. Todo mundo, seja bem-vindo e façam perguntas, tá? Sim, com vamos certeza. conversar, o que a gente souber, a gente vai dizer para você aí, né? A gente vai debater. Bom, definitivamente não. Isso é uma das grandes contribuições dos vários produtos que eu tenho, inclusive, que estão aqui na bio sobre o assunto. Né? Justamente nós convidamos as pessoas a explorar o que funciona para elas. Né? Porque uma das coisas que a PNL nos ensina é que nós acabamos fazendo algumas preferências em termos... Tem muito ângulo de coisa para analisar pela PNL, mas isso que você falou do sensorial, que ainda tem crenças e outras coisas também, né? Mas no ângulo sensorial, nós vemos, ouvimos, sentimos gosto, cheiro, só que algumas pessoas acabam se especializando em algumas dessas coisas. Então, algumas pessoas são muito mais visuais. Então, elas são muito ligadas em imagem, naquilo que elas veem. Ou seja, a excitação vem através do que elas veem. A coisa é disparada, as âncoras são disparadas, então elas gostam de ver a roupa, muitas vezes, o que vestir, mudanças no que se veste. Pode ser muito interessante. Vem, inclusive, na imaginação, né? Inclusive, algumas pessoas pensam, talvez a pessoa não goste de mim, porque a pessoa às vezes também fica imaginando coisas, sim, porque faz parte do processo. Os auditivos são predominantemente auditivos, nós temos todos eles dentro de nós, eles já vão gostar de falar, são aquelas pessoas que querem ouvir alguma coisa, né? Que talvez a excitação, o estímulo sexual, então comece a ficar mais interessante quando eles ouvem coisas, né? Palavras de determinado tom. Aí nós temos as modalidades e submodalidades, porque cada uma dessas é uma modalidade visual, mas algumas pessoas gostam de cores específicas e formas específicas de algumas roupas íntimas.
e etc. Enquanto o auditivo é um determinado tom, às vezes num provocativo, e etc. Enquanto o sinestésico, ele é predominantemente voltado para sensações. Então é aquele que gosta do toque predominantemente, mais do que as outras coisas, que vai querer sentir, gostar, talvez mergulhar numa banheira de hidromassagem e sentir junto ali com os outros estímulos, ou botar um incenso, alguma coisa também, um óleo essencial para queimar junto, ou outras coisas, ou uma bebida alcoólica junto, né, para quem bebe. Interessante, porque o Certo ou sabor e errado, o né? odor aí, O que em outras cheiro, né, e tal. situações não tem, em outras situações da vida não são tão fortes, mas na questão da sexualidade é bem preponderante, né? Tem Então, uma função bem grande. te respondendo só para amarrar, então definitivamente a primeira coisa que a gente precisa é se conhecer, né? Porque uma coisa que eu ouvi há muito tempo de uma grande psicóloga e que depois por N estudos eu concordo, é que sexo não é só instinto. O instinto é uma grande parte. E aquilo é o instinto, o desejo que brota ali no momento, já brotou e por isso as pessoas foram ficar juntas, né, e tal. Mas sexo também, eu sei que eu vou chocar algumas pessoas com isso que eu vou dizer, tá? Porque às vezes as pessoas não ouvem isso. Sexo, do ponto de vista técnico, a gente analisando, com muito respeito, é uma habilidade específica, como tocar piano, como tocar violão, como dirigir, né? Ou seja, você pode ter um jeito, um talento musical nato, né? Mas se você tiver aulas de piano ou de violão, você vai fazer um resultado muito melhor. E o sexo é a mesma coisa. Se você conhecer como o seu corpo funciona, como você funciona, né? Você, enquanto homem, mulher, ou o gênero que você definir, ou se identificar, e também essas preferências, por exemplo, em termos sensoriais e tal, e se conhecer mais, e trabalhar algumas coisas, você vai ter um resultado muito melhor. Né? Se eu tentar tocar piano sem os exercícios de piano que eu faço, sem algumas coisas que vão estimular eu apertar as coisas certas no momento certo, às vezes quando a gente aperta a coisa certa no momento certo, dá uns sons maravilhosos no piano. A mesma coisa nos nossos corpos e nos outros também. E, inclusive, pegando essa parte, né, que você fala de chocar as pessoas, né, agora é a minha parte de, por exemplo, as pessoas ficam chocadas também. Quando a gente coloca a questão de tabus, algumas pessoas, elas gostam de imaginar que elas estão em lugares inusitados, estão na rua ou estão fazendo sexo. Quer dizer, a imaginação é sua, você pode imaginar o que você quiser. Mas o que acontece com algumas pessoas, às vezes, é que elas são tão travadas que elas, até a parte dela conseguir imaginar alguma coisa diferente, ela bloqueia. Em função, já existe uma associação, né, original. As pessoas, muitas vezes, elas são condicionadas a significar, entra a PNL de novo, né? O mapa, que é o conjunto de significados que nós criamos na vida, disparam os estados emocionais que influenciam o funcionamento orgânico do corpo e dos nossos comportamentos. Então, se no seu mapa sexo é pecado, é feio, é algo que tem que ser extremamente controlado, e se você passar uma vírgula, você vai ofender uma autoridade maior ou alguma coisa assim, então o significado do sexo passa a ser ligado à dor, ao medo, ao problema, ou se a pessoa teve uma experiência de abuso, alguma coisa também, né, onde fica o sexo associado à dor, a sofrimento e tal. Então, essa pessoa, ela quando se aproximar do estímulo sexual, do desejo sexual, isso pode ser muito confuso, porque ela pode experimentar estados muito difíceis e complicados e ter reações orgânicas. Eu já trabalhei várias pessoas com impotência emocional, mulheres que inclusive não tinham nada fisicamente e sentiam dores na vagina, porque e vários casos, né, de repressão e dificuldade, tabus terríveis, é como se a vagina contraísse mesmo, né? Ou seja, e dificultasse o funcionamento pleno da coisa, às vezes dificulta mesmo, até hormonalmente. Então, é esse modelo que a PNL viu, o George Spencer lá no Placebo também viu, né, que é justamente os significados disparam estados que afetam o corpo, que afetam o nosso comportamento. Então, se você tiver tudo bem, vai ser maravilhoso. Se não, vai ser um desastre. Eu acho que a gente aprendeu ao longo da vida, a travar determinadas áreas do corpo, né? Nós começamos, até o Reich que fala muito sobre isso, né? Daquelas couraças que a gente cria, e nós começamos a travar.
Eu fazendo uma pesquisa até para essa live que a gente está fazendo sobre sexualidade e tudo mais, nós temos no corpo 800 pontos de zonas Olha erógenas. que maravilha, as pessoas, quanto tem para explorar, né? E, inclusive, você não precisa sentir o orgasmo simplesmente com o pênis e o clitóris. Você pode sentir orgasmo em outras áreas do corpo. Eu vi uma mulher outro dia falando, dando uma aula, ela estava dizendo que ela tem um cliente que ele é paraplégico. Então, ele não sente nada da cintura para baixo. Ele sente orgasmo em outra parte do corpo. Parece que é no braço, alguma coisa de pescoço, alguma coisa assim, que ele sente prazer de uma outra forma. Então, as pessoas elas ficam tão limitadas a determinadas circunstâncias, a determinado padrão, a uma história já contada de que é de uma determinada forma e ela assume essa história, ela compra essa história como história dela, que foi passada para ela, e ela não se permite fazer diferente. Aí é que entra aquela questão que a gente estava falando do povo brasileiro, a gente achar que é um povo liberto, e não é, e nessa questão de sexualidade, ele é extremamente castrador, extremamente preconceituoso em relação à parte da sexualidade. Nem se falar, ou ele fala com um contexto de sacanagem, né? Levando para o lado da sacanagem, para o lado de uma piada, de uma piada que ofende, inclusive, ou ele não fala, simplesmente finge que não existe. Ou simplesmente ele passa por cima e finge que não existe. Eu acho curioso a questão das permissões, né, sexuais, né? Na nossa cultura, embora já tenha mudado muita coisa, graças a Deus, mas ainda existe aquela história, né? O homem heterossexual, ele é louvado por manifestar desejo, mesmo em lugares conservadores, né? Muito azuis, muito conservadores, né? Como a gente chama na espiral dinâmica. Mesmo assim, no máximo se dá um tapinha, garoto, não sei o que lá, todo mundo é incentivado, né? Aquela coisa que se falava antigamente, né? Prenda suas cabritas, né? Porque o meu bode está solto, né? É isso Ou seja, mesmo. eu tenho uma filha e um filho, eu estou mandando meu filho pegar todas as cabritas e eu vou prender a minha cabrita, né? Mas ele deve lá, cada um que cuide de suas cabritas. Então, aquela história, o homem, ao homem heterossexual, tudo, né? A mulher, nem sempre, né? Hoje já mudou muito o contexto, evidentemente, não podemos generalizar, mas ainda existe uma diferença muito grande. Uma mulher que admite publicamente, por exemplo, que tem desejo sexual, que vai à procura, que entra nos aplicativos porque não quer namorar e quer transar, e ela tá afim, ela em muitos lugares ela é mal vista por causa disso. Enquanto Porque a os homens mulher são tinha que estar. valorizados. Porque ela tinha que associar sexo ao amor. Não podia associar sexo simplesmente por estar querendo fazer sexo, por ter desejo sexual. É só relacionado ao afeto ou ao amor. E quando você fala da questão da criação, da educação, por exemplo, os homens, essa carga que dão e que colocam em cima dos homens desde meninos, quando um menino não pode brincar com boneca. Agora, aonde que cabe na cabeça de alguém que se alguém brincar com boneca, um menino brincar com boneca, ele vai se tornar gay? É a mesma pessoa que acredita, por exemplo, que se aparecer um beijo gay na televisão, o filho vai virar gay. Mas todos os beijos héteros que acontecem, em tese, não influenciariam ninguém. Mas um beijo gay pode fazer todo mundo virar gay, o que é um absurdo total. Que, inclusive, já se sabe, né? Hoje, há muitas décadas, já tem muitos filhos de pais homossexuais, e não necessariamente eles se tornam homossexuais, mas muitos deles são heterossexuais e vivem muito bem com a condição homossexual dos pais. E essa lógica é a mesma lógica que se eu vou numa festa de alguma pessoa que se acha livre de preconceito sobre a homossexualidade e ela consegue ver um casal hétero se pegando, e se for um casal gay, não pode. Se for um casal gay, ela fica constrangida, ela se sente mal que se for um casal gay. O que as outras pessoas vão pensar daquela situação? Elas se constrangem. Então, quando a gente fala em educação de meninos, de meninas e de homossexuais, aos meninos é uma cobrança excessiva que pode colocar eles, até nessa questão que você ainda colocou aí,
dele desenvolver alguma coisa que ele não consiga mais ter um relacionamento sexual saudável. E com meninas e homossexuais é uma questão punitiva muito grande. Sim, uma Porque vigilância muito grande, né? Senão você já é logo promíscuo, né? promíscuo e num É. fato que você chega, né, em alguns contextos, a questão da homossexualidade chega até o suicídio. Quantos casos que a gente tem visto em função disso? Eu lembro uns anos atrás, eu vi de um menino, aqui no Brasil mesmo, que um menino de 10 anos, ele tinha suicidado porque o pai tinha dado uma surra nele porque ele estava lavando a louça. Então, quer dizer, tinha outras questões que o pai vinha fazendo, mas existe uma pressão tão grande em cima desse desempenho, ou não desempenho, ou se manter. A mulher ela é muito relacionada, aí vem a questão judaico-cristã também, ela é muito relacionada com pureza, de se manter pura, de castidade, de se manter casta para o casamento. Então, a mulher ela é muito relacionada com a figura da Virgem Maria, com a figura de uma mulher que se manteve pura, que teve um filho e ainda continuou virgem, né? O contexto, eu não estou entrando nem no contexto para não chocar as pessoas que são católicas aqui e que têm uma questão, vamos dizer, de religião forte, eu respeito todo, então, todas essas pessoas, mas a explicação, inclusive, do mito é bem diferente dessa explicação que a gente tenta dar aqui, com essa explicação que as pessoas tentam dar. Tem uma pessoa aqui perguntando, André, a Ana, perguntando como que a gente vê o hábito da pornografia. Ai, a Ana, eu conheço ela, minha amiga. Como que a gente... Então, que explicação que você dá para isso, André? olha, Ana, tudo é uma questão de como é que a coisa acontece, né? Existem algumas pessoas com umas visões extremas aí dos dois lados, né? Tem algumas pessoas que acham que não tem problema nenhum, que você pode assistir à vontade, outras pessoas que acham que qualquer tipo de pornografia faz mal e tal. O que acontece com a pornografia? Eu acho que a pornografia hoje, em certos aspectos, não é exatamente a mesma coisa, mas é muito parecido com a internet hoje, com o telefone. Isso é meio que tá aí, né? Mas eu preferia não ter que me comunicar com as pessoas pelo WhatsApp. Mas criou-se uma forma de se comunicar. Não é a mesma coisa, exatamente, a comparação é um pouco forçada, mas é algo mais ou menos assim. Então existe a questão da pornografia. Da pornografia remete à questão da masturbação, né? Que nós vamos ter até um tema sobre isso na semana que vem, né? Que depois a gente vai no finalzinho convidar as pessoas para participarem, né? A masturbação é considerado psicologicamente como algo saudável, que não faz mal a ninguém. Pelo Né? contrário, pelo contrário, faz muito bem. O único problema, como qualquer outra coisa na vida, é que qualquer coisa, até beber água, se você beber água em excesso da maneira errada e além da conta, você pode morrer por causa disso. Né? Se você comer coisas erradas e tal, você vai ter efeitos disso. Então, quando a masturbação ela é usada de uma forma onde a pessoa ela deixa de ter as aproximações sexuais, a vida sexual e, enfim, suas descobertas, isso talvez possa ser prejudicial, e eu já peguei alguns casos assim, mas não por causa da pornografia, é do uso, porque mesmo nas épocas que não havia a pornografia tão fácil, né, como existe hoje qualquer pessoa pode ter acesso facilmente à pornografia por 3 milhões de canais diferentes. Então, a questão é, isso está tirando a sua vida sexual, isso está tirando a sua aproximação natural das pessoas. É porque a masturbação é algo que existe, inclusive, em animais, né? Nos outros animais que não nós, né? Nos outros de animais, justamente todos, de alguma forma, acabam estimulando em alguns aspectos aí seus órgãos sexuais e tal. Isso faz parte da natureza humana. Né? Isso, e psicologicamente é considerado até como uma espécie de treinamento para você poder se conhecer mais, dentro da medida correta, dentro de uma expressão saudável, pode fazer você se conhecer muito mais e conhecer o seu potencial e o que te excita, e o que funciona no seu corpo.
E agora, a indústria da pornografia é uma outra história. É que muitas vezes a indústria da pornografia, Eu já ia né, falar sobre isso. principalmente que eles criam esses mesmos algoritmos hoje em dia do Facebook e outros que te viciam num tipo de vídeo que você acessa e começa a te mandar um monte de coisas. Isso que é interessante de se ter um juízo crítico a respeito disso, né? E eu acho que uma outra coisa que tem que ter um juízo crítico a respeito também é quando são determinados sites que usam crianças, determinados sites que usam violência, né, dentro da sexualidade, que pegam, que fazem assédio. Então, eu acredito que se você, como o André estava falando, dentro de um limite, e se você vai em sites seguros, em questões seguras, em lugares que inclusive eles usam a pornografia, os sites de pornografia, inclusive até para colocar vírus no computador de algumas pessoas. Do ponto de vista da PNL, tem uma coisa muito interessante que você falou aí, até te pedindo desculpa de ter te interrompido, mas que me veio na cabeça. Não, eu também te interrompi. Não, sem problema, que aí a gente está em casa, né? Em relação a isso, eu já peguei alguns casos, mais de um, né? Você sabe que PNL trabalha com processamento e representação mental. Uhum. Então, hoje em dia, o que acontece? Muitas pessoas começam a ter acesso à pornografia antes de ter começado a ter acesso à vida sexual. E muitos em idade bem abaixo daquela que legalmente deveria ser. Né? As pessoas falam de 18 anos, às vezes qualquer pessoa com computador vê, e muitos poucos pais monitoram realmente os telefones e computadores de seus filhos, né, para ter acesso a isso. Então, o que já aconteceu do ponto de vista da PNL? Eu já vi garotos, por exemplo, com ejaculação precoce. Aí eu perguntei, mas em vez de dizer assim, você tem problema com a sua mãe? Não, eu digo assim, vem cá, como é que é essa história da simulação sexual? Filme erótico. Então, aí assiste uns filmes eróticos muito curtos, né? Onde a coisa acontece e aquilo é uma novidade para o garoto que se excita rapidamente, né? Então, pulando de hormônio. Muito rapidamente essa pessoa acompanha esse filme curto, né, de minutos, e acaba se masturbando e chegando ao orgasmo, né? Então, essa pessoa ficou viciada em fazer uma montanha-russa, assim, né? Isso o nome disso é aprendizagem. Então, às vezes, quando você não tem a coisa verdadeira e fica só com essas coisas editadas, com um tempo totalmente real, as pessoas podem ter uma noção muito distorcida do que é um ato sexual. Eu já peguei inúmeros casos para trabalhar. Inclusive, eu tenho lá no meu canal do YouTube, tem um vídeo sobre ejaculação precoce, aí quem quiser usar, indicar para alguém, em que justamente eu conserto a ejaculação precoce com distorção do tempo, uso de submodalidades, botar atrás da parede de vidro para distorcer o tempo, para reeducar a pessoa no processamento do tempo sexual na cabeça delas. Então, eu acho que quando a pornografia ela é usada em excesso e a vida sexual da pessoa não acontece, acaba gerando muitas vezes referências totalmente fora da realidade sobre como funciona a sexualidade. Mas quando você fala dessas referências, inclusive, não era isso que era feito há um tempo atrás, e é feito ainda em algumas cidades pequenas, quando os pais pegam os meninos e levam em casa de prostituição, porque quando eles levam em casa de prostituição, eles não levam um rapaz de 18 anos, eles levam um menino de 12 anos, de 11 anos, de 10 anos, que não tem maturidade ainda. A coisa da psicologia infantil é muito recente, né? Essa proteção, né? Essa proteção que se dá à infância. E o que eu vejo como bem interessante aí, que ao mesmo tempo que existe um excesso de estimulação desse lado aí, existe uma repressão do outro lado para que a menina case virgem, para que não exista. Então, esse menino que foi numa casa de prostituição e depois vai ter contato, pelo menos na cidade interior, na capital já não é tanto assim, como a menina que nunca teve uma experiência sexual, é totalmente disparatada, é totalmente sem conexão. Então, explica algumas frustrações dos dois lados, explica algumas frustrações tanto do lado masculino como do lado feminino. Hoje em dia existe um certo consenso, falando bem simples e abreviando bastante, né? Quero saber se você concorda comigo, é que cada um tem um momento de maturidade sexual. Isso deve emergir
espontaneamente na pessoa. Tem algumas pessoas... Eu fiquei chocado pesquisando para essa live também, eu não sabia disso, que no Brasil a idade... Eu não sei se a informação é correta, eu li em vários lugares, eu vi que a informação hoje é 14 anos no Não Brasil. sabia disso. Pois é, até quem souber é isso, né? Eu achei um pouco de menos isso, né? Acho que 14 anos é uma pessoa muito jovem, porque não o desejado é que seja 18, mas a partir dos 14, dependendo da circunstância, pelo que eu vi, talvez não seja visto como, se for consensual, como aquele tipo de estupro que você faz com menor, né? Eu andei pesquisando, eu fiquei um pouco surpreso com isso, né? Enfim, mas eu sei que está caindo no mundo inteiro, né? Na Inglaterra eu já sabia que já tinha caído para 16 anos e tal. E tem umas aberrações mais também. cedo. Desculpe agora eu te interromper. Tem umas aberrações também que a gente não, às vezes não se dá conta de que acontece e está acontecendo. Eu lembro de um caso que um pai, eu sei que eu conheço a pessoa. Eu lembro de um caso que teve um pai que ele tinha um filho de 8 anos e ele começou a mostrar um vídeo pornográfico para o menino porque ele tinha uma ansiedade enorme em que o menino tivesse um desempenho. E a criança apresentou um problema imenso com isso por causa dela ser... Porque ela ficou em choque com uma questão dessa, porque ela não tinha... Uma criança de 8 anos, ela não tem maturidade física ainda para ela poder... Tá escutando aí, André? Parece que parou Oi? Tá ouvindo? Pronto. Eu tô tirando o meu vídeo que ele tá com a bateria, o meu áudio que tá com a bateria fraca e eu vou ficar sem... Pronto. Agora vai ficar tudo bem. Ok. Então, um menino de 8 anos, ele ainda não tem uma maturidade física, né, biológica, para ele ter um relacionamento sexual. Isso é um estupro, mesmo um estupro visual, a gente podia dizer assim, um estupro visual da criança. Porque a criança, com 8 anos, com 5 anos, inclusive, ela se masturba, uma criança desde pequenininha. Mas ela se masturba por Mas é diferente. Instinto, né? Ela não faz isso com uma intenção sexual. É diferente. Tanto que muitos pais também se preocupam, né, com crianças que ficam experimentando com outras. Às vezes, eu não estou dizendo que a gente tem que incentivar isso, né, mas às vezes a criança que experimenta com outra ali, ela não é homossexual por causa disso ou está tendo relação sexual. Tem que se orientar, evidentemente, lógico, né, que para que isso aconteça e tal, tem que se ensinar, inclusive nesse momento que se ensina. Quando isso acontece, a pior coisa que você pode fazer é brigar com a pessoa enormemente, porque a criança não sabe. Ela está vindo um instinto ali, do ponto de vista biológico, psicológico, é isso que está acontecendo. Então, essa criança precisa ser acolhida, orientada em relação a isso. Mas não existe uma maldade em criança de 5 anos, 6 anos de idade, não existe isso. Falta muita informação e formação por parte dos pais, né? Porque estabeleceu-se um silêncio em torno da sexualidade, é o que eu falei, ou se trata da sexualidade como algo pervertido, como sacanagem, como piada, ou então estabelece um silêncio que não se pode falar em nada e existe uma repressão velada. E isso não é em qualquer camada social, não é, vamos dizer, só as pessoas que não têm formação, que não têm um estudo superior. Isso é em qualquer camada, né? Que são muito poucas pessoas que têm que conseguem estabelecer esse diálogo com os filhos. Eu queria aproveitar o nosso tempo aqui, né, que a gente ainda tem, para a gente se perguntar, né, o que a gente pode fazer para as pessoas viverem melhor a sua sexualidade, né? Ou seja, se a escolha é ter uma vida sexual saudável, que seja afetiva sexual ou sexual, porque no mapa de algumas pessoas o sexo tem que acontecer com afeto, né? No mapa de outras pessoas, sim, mas não necessariamente todas as vezes, né? E são visões diferentes, né? Nós que somos da psicologia, a gente tem cada um de nós as nossas visões sobre isso, né? Mas a gente respeita as visões das outras pessoas. Mas independente disso, né? Pensando nisso, o que você acha, Catarina? Né? Jogando para você, depois você me pergunta também, né? Que as pessoas podem fazer para serem mais felizes sexualmente.
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa urgentemente fazer é o autoconhecimento, né? Vamos dizer, é informação, isso que eu já tinha acabado de falar, é a pessoa se permitir se informar, né? Acontece que muitas vezes as pessoas têm vergonha de se informar, elas têm vergonha de perguntar, elas têm medo de perguntar. Por que que existe 40% de mulheres brasileiras que não têm orgasmo? Por que que existe 30% de mulheres brasileiras que não se masturbam? Embora isso eu questiono um Eu também pouquinho, questiono. viu? Eu questiono um pouquinho se essa informação realmente é ela que falou que não fazia por uma vergonha ou se realmente existe. Então, eu acho que a primeira coisa é a informação, né? Você saber o que acontece. O segundo ponto, contando de um ponto de vista pessoal, sem contar o casal, um casal, seja um casal homossexual, ou seja um casal heterossexual, é a pessoa se explorar, ela vê o que para ela traz prazer, ela vê o que para ela, como para ela funciona. Ah, e um detalhe importante que eu lembrei agora, ver se a questão que é as pessoas que trazem questões de disfunções, de problemas de dor, de alguns problemas físicos, se não é alguma coisa, se ela não tem alguma coisa física realmente. Se ela não tem Sim. alguma doença. Tem determinadas doenças que causam, por exemplo, depressão, ansiedade, problemas Até muita questão cardíacos, hormonal também, né? problema Eu já peguei hormonal. vários casos de pessoas assim, eu tenho uma disfunção emocional. Eu falei, você foi no endócrino? Não, vai lá. Inúmeros casos tinha aumento de prolactina e baixa testosterona, às vezes as duas coisas, né, e tal. E aí tinha um fator físico mesmo, que precisava ser tratado pelo médico. Então, descartando esse fator físico, eu acho que é importante você fazer essa busca pelo o que acontece com você, por essa pesquisa, em primeiro lugar, e essa busca sobre o que acontece com você. E, se for o caso, você procurar um terapeuta, um psicólogo, porque, às Sim. vezes, algumas pessoas, essa busca para ela é alguma coisa muito sofrida, ela tem que passar, às vezes, por questões muito sérias, às vezes, de ter sofrido estupro, Sim. de ter sofrido abuso, de ter sofrido, inclusive Uma meninas, aprendizagem, às vezes, é inadequada, né? às vezes, a questão médica mesmo, meninas, às vezes, que têm infecções urinárias de repetição, elas, mesmo que elas tenham ficado curadas daquilo, pelo fato de elas terem sido, às vezes, muito manipuladas pelo médico, elas apresentam uma aversão ao toque, ao toque, ao toque de uma região específica. Então, eu acho que, descartando essas questões físicas, eu acho que valia a pena a pessoa procurar um terapeuta. Se o caso ela não consegue, ela vê que ela não vai dar conta da situação sozinha, e ela procurar se conhecer e conhecer o outro, né? Quando, no caso dela, de um relacionamento, porque não é só ela conhecer o corpo dela, é conhecer o que dá prazer à características outra. únicas, né? Conhecer o que dá prazer para o outro também, porque o sexo, aí nesse ponto, até que o Santo Agostinho tem razão, era um encontro, o sexo realmente é um encontro em que as pessoas, naquela hora, elas estão apartadas de tudo mesmo, elas estão apartadas do resto do mundo, elas estão concentradas naquilo ali, a libido dela está voltada para aquilo ali. E você, penso, André? Catarina, que o sexo tem muito a ver com uma questão de identidade também. E eu acho que a pessoa ela precisa se conhecer, como você falou muito bem, e ser honesto consigo, né, a respeito do que te dá prazer sexual e do que você deseja com a sexualidade. Inclusive honesto do que você não deseja, porque tem vários casos de pessoas que se submetem a coisas que elas não querem, que elas não gostam, porque acham que tem que submeter porque o parceiro ou a parceira está querendo. Então, não tem, sexo é uma relação, e como toda relação, é um negócio no sentido de que as partes vão ceder em alguma coisa e dar alguma coisa para outra parte, para que seja bom para todo mundo. Então, eu penso que as pessoas precisam se conhecer, elas precisam aprender a saber o que funciona para elas, elas precisam aprender a pedir o que elas querem, né? Porque a outra pessoa não tem bola de cristal. Várias pessoas já falaram, mas ele não me estimula lá daquele jeito. Eu perguntei, você pediu? Não, ele devia saber. Eu falo, não. Primeiro porque ele não tem o que você tem, no caso do sexo oposto. Às vezes o mesmo sexo é um pouco mais fácil de adivinhar
como é que a coisa funciona. Mas em relação ao sexo oposto, a pessoa não sabe, não tem aquilo lá, e não tem aula explicando direito como é que funciona nos lugares. Então você precisa, às vezes, pedir, né? Negociar, pedir, mostrar o lado bom da coisa. Outra coisa, eu acho que o encontro sexual, né, muitas vezes ele dá errado, porque as pessoas, elas primeiro associam muitas coisas, tem que fazer terapia quando for necessário, tem vários produtos aí que eu tento resolver o máximo de problemas que eu consegui detectar aí com a programação neurolinguística, mas não é só isso, às vezes você precisa de algo individual para você trabalhar suas questões também. E sexo tem a ver com relaxar, tá? Quando a pessoa ela tensiona, ela fica tensa, ela fica preocupada, ela fica estressada, o homem, o pênis não vai ter o sangue fluindo, a mulher também não vai ter. Então tudo dá errado se o encontro sexual, as pessoas estiverem tensas, estiverem preocupadas, estiverem temerosas. Então é muito importante. E lembrar uma coisa que eu nunca esqueci, que eu aprendi com essa mesma psicóloga muito tempo atrás, que ela disse uma coisa muito interessante. Era psicóloga mesmo, tá, gente? E ela disse uma coisa muito interessante, né? Que o sexo ele começa muito antes da cama, né? O sexo, claro, a não ser que seja um encontro sexual com o intuito puramente do sexo mesmo, que tá ok para as pessoas que querem praticar dessa maneira, né? Eu acho que tem seu espaço, né? Mas principalmente quando envolve uma relação, alguma coisa, o sexo, né, começa com a sensualidade, né? Começa com o sensual, com a provocação constante, né? Você talvez só tenha tempo para fazer sexo mais perto do final de semana, mas lá para terça, quarta-feira, que é hoje, você pode começar já a falar algumas coisas e chegar mais junto, dar aquele cheiro que funcionar para cada um, né? Eu tô vendo os coraçõezinhos aí, né? Manda coração pra gente que a gente quer mesmo, né? Então é isso, né? Na hora da cama é um aspecto a mais, né? Quando eu digo a cama, eu digo a penetração, o ficar nu, os toques, as coisas específicas, é uma complementação desse todo. E tanto que uma das coisas que eu aprendi também, né, com técnicas cognitivas comportamentais, é que quando, por exemplo, um homem que tem uma dificuldade, ou uma mulher que tem dificuldade de se entregar, a gente fala com eles assim, ó, você vai ficar junto com a pessoa que você quer, né? Não sei se interessa do mesmo sexo ou não, mas você não vai penetrar, né? Você não vai se preocupar com isso, você só vai ficar, você vai sentir. E na maioria das vezes, na primeira, segunda vez, a pessoa já está concluindo tudo, né? Por quê? Porque ela tirou aquela cobrança, aquela obrigação de ter que desempenhar, né? Como eu estava falando, né? Então, eu acho que assim, a minha dica seria transforme num momento bom, divertido, prazeroso, e vocês têm que negociar, têm que conversar. O sexo não pode ser só como você quer. Pode, mas vai ser ruim para outra parte. Tem que ser um diálogo, tem que ter um diálogo, tem que ter uma honestidade. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Né? E falar e propor. E outra coisa, né? Porque muitas pessoas se questionam, eu acho que a gente vai fazer muita live sobre isso, né, Catarina? Que é a questão de como, eu acho que foi uma dica aí para a nossa próxima, é como manter a chama do desejo ao longo dos anos, né? Porque uma coisa é você conhecer uma pessoa nova, onde tudo é novidade, né? Tudo funciona diferente. Mas como manter uma relação por muitos anos, né? E a sexualidade funcionando por muitos anos, está na capacidade constante que a gente tem, como qualquer outra coisa, de criar, de inovar, de provocar, né? Claro que não vai ser a mesma coisa que uma novidade, mas pode a ser capacidade melhor das às pessoas vezes. de manterem a chama viva, de ter um momento especial, mesmo que tenha filhos, então um momento que você vai deixar os filhos com os avós ou com alguém, vai para um motel ou para passar o final de semana num lugar com a pessoa que você gosta, onde vocês vão ter um momento de vocês. E as pessoas não cuidam disso, elas pensam que é só um negócio de tirar a roupa, e não é. É um todo, tem todo o entorno. O que você acha? Falei, né? Eu acho que, inclusive, quando você estava falando sobre essa questão do preparo e desse toque também, eu acho que às vezes as pessoas colocam um peso muito grande sobre o orgasmo, né? Parece que o que fica na cabeça da pessoa o tempo todo é que tem que sentir um orgasmo. E nem sempre. Às vezes, as outras partes, a parte da carícia, a parte do toque, às vezes, ela é muito mais prazerosa do que o orgasmo. O orgasmo é só uma complementação de alguma coisa que aconteceu. Então, às vezes, essa excitação sem o orgasmo em si, ela pode ser muito... ela pode ter muito prazer envolvido nisso aí, sem necessariamente Aliás, ter. os hindus já falavam isso, né? Que às vezes era interessante você ter bastante tempo
e você estimulando sem necessariamente você chegar ao orgasmo, para quando ele chega depois disso, assim, reza a lenda, né? Vem até muito mais prazeroso, muito mais intenso, né? De uma maneira geral. E quando você ainda fala em hindu, aí eu ainda fico pensando, a parte religiosa deles não está relacionada com o monoteísmo, né? Você Não vê está o Kama relacionada, Sutra, né, e tal, e outras né? coisas E tem uns outros oriental. estímulos que a gente faz, né? Que as pessoas agora até andam em moda, o pompoarismo, que foi desenvolvido milenarmente, que são ginástica da base, Sim. do assoalho pélvico, né? Que existe exatamente com várias funções, inclusive melhorar a sexualidade. E existe para mulheres e para homens, igual algumas pessoas acham que seja só para mulheres, mas Não. é para mulheres e para homens. Sim. E agora vem sendo conhecido, e foi desenvolvido, acho que há mais de 5.000 anos, e eles as mulheres passavam de mães para filhas. Esse exercício que fazia. Então, muito mais, tem uma relação muito mais saudável. Lá proibindo, né? Pois não tinha um pai castrador e que queria controlador para poder dizer como que as coisas deveriam ser feitas, né? Então, eu acho que tem... como é que nós estamos no tempo aí, André? A gente está... 5 minutos. 5 minutos, né? A gente já colocando a nossa próxima live, né? Qual é a proposta nossa da nossa próxima live? Vai ser na segunda-feira, às 18h45, né, André? 18h45. No dia 13. Segunda-feira, às 18h45. O tema nosso vai ser masturbação feminina, ignorância ou pecado, né? Até escolhemos esse tema por causa do que aconteceu recentemente numa novela da Globo, né? Com a Andréa Beltrão, que ela apareceu se masturbando e teve um reboliço nas redes sociais com comentários absurdos aí que a gente vai questionar e vai falar sobre isso, vai falar todo sobre essa questão da sexualidade feminina, e tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode... O que você não sabe que você não sabe, igual foi o que eu coloquei ali no teaser que a gente fez aí para poder colocar para as pessoas, né? Já me despedindo, agradeço a presença de todos vocês, agradeço todo mundo que está aqui. Faça um convite para as outras pessoas estarem participando outras vezes. Essa live vai para o YouTube também, não vai, André? A gente vai colocar lá no YouTube, né? E muito obrigada, André, pelo convite, e passa a bola para você, André, para você. Quero convidar a todos para dar uma olhada aqui na bio das coisas que a gente tem sobre esse assunto e outras que estão aqui na minha bio, no meu Instagram. Visitem também o Instagram da Catarina, porque tem muita coisa acontecendo. A Catarina tem um programa muito bacana também, aí uma vez por mês, depois ela pode passar as informações para vocês. Obrigado aí a todos que estão agradecendo, Dica, Mestre do Barão, Tereza, que diz que é bom me ver, obrigado, bom te ver também, né? Então, a coisa boa da internet é que aproxima todo mundo, né? Então, a gente está trazendo todas essas coisas. Então, venham, chamem outras pessoas, vai ser 18h45, tá? Porque depois eu tenho um outro compromisso, né? Então, a gente vai fazer 18h45, horário meio quebrado, mas nós vamos avisar aqui nos nossos Instagrams para todos vocês. E façam perguntas, né? Conversem com a gente, né? E tenham a coragem de se permitir serem felizes sexualmente. E se quiser deixar também solução de temas para a gente abordar aqui, perguntas para a gente estar colocando a semana que vem, também pode, né, André? Porque a gente pode fazer alguma coisa. Obrigado, Dica. Se quiserem mandar para a gente, obrigado, Dica. Se quiserem mandar para a gente também... Eu vou colocar meu Instagram. Qual é o seu Instagram? É Catarina Chaves, PNL. Eu vou colocar aqui nos comentários depois, né? Ou então você entra no do André, que você vai me achar lá, aqui no do André mesmo, e eu coloco aqui nos comentários. É isso aí. Permitam-se serem felizes, né? E procurem ajuda se vocês quiserem que fique ainda melhor. Né? Nós somos terapeutas, tem outros terapeutas aqui também, né? A Érica falou para voltar para Goiás, assim que for possível a gente volta, né? Foi muito bom tá em Goiânia, né, e tal. A Tereza falou que gostou de me conhecer, obrigada, Tereza. E semana que vem a gente volta. Beijo, minha querida, muito prazer. Muito beijo, prazer André. estar aqui com você. Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Foi ótimo. Um abraço, André. Boa noite, Boa noite todo mundo aí. Um abraço grande para todos. Abraço.